Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão, diretamente dos estúdios aqui da TV Transamérica, ao vivo pelo canal 59, canal aberto, e também pela internet, no verdadeexpressão.com.br, no Facebook da TV Transamérica e do Verdade Expressão, e também no YouTube da TV Transamérica. Também estamos no Instagram ao vivo. Hoje eu recebo mais uma vez, quando recebi ele era vereador de Curitiba, hoje é deputado estadual pelo PDT, o deputado estadual Goura. Goura, uma honra recebê-lo aqui novamente no Verdade Expressão. Boa noite. Boa noite, Rafael. Obrigado. A honra é minha e feliz por essa reviravolta e a gente poder se reencontrar aqui e conversar um pouquinho. Goura, você foi candidato a deputado federal em 2014, em 2016 você se elegeu como vereador com 6.657 votos e agora, em 2018, fez 37.366 votos como deputado estadual pelo PDT. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve como vereador e já agora com quase, digamos, 10 meses de mandato como deputado estadual. Pois é, Rafael, eu vejo assim, né, a minha candidatura primeira a deputado federal, que você bem lembrou aqui em 2014, a gente teve um intuito naquele momento que foi fazer uma candidatura de certa forma ativista. A gente queria mostrar que é possível uma candidatura não depender de um vasto recurso econômico, que é possível uma candidatura baseada em ideias, em vontades, em visões e perspectivas sobre a política, e que a gente não precisava ser filho de político, afiliado de político, para conseguir ter um êxito. Na ocasião, eu fiz 13 mil votos, o que foi bastante, não o suficiente para ser eleito, mas bastante para aparecer no cenário político, né? Fiz 11 mil votos em Curitiba, e depois, então, para vereador, já pelo PDT, eu fiz 6.573 votos, acho que o número, eu sempre trabalhei com esse número, mas é próximo desse que você mencionou. E foi uma experiência muito gratificante. Eu falei até na Câmara, logo depois que eu saí, num discurso de saída, de como foi um momento de aprendizado muito grande, de poder entender o trabalho do Legislativo, entender que o papel de um vereador, de um deputado, na minha perspectiva, é o papel de fiscalização do Executivo. A gente tem que garantir e reforçar essas características. Um vereador, ele existe não para ajudar a comprar alguma coisa para alguém que precisa, não para ajudar a conseguir um cargo na prefeitura. Não, um vereador existe para fiscalizar os atos de um prefeito, além de propor leis e aprovar as contas. Então, eu exerci essa prerrogativa regimental durante os 2 anos que estive como vereador e fui candidato a deputado pensando que Curitiba, isso foi também uma justificativa para subsidiar e garantir assim a relevância dessa candidatura a deputado estadual, Rafael, que foi pensar que Curitiba não é só Curitiba. Curitiba já é Araucária, já é Fazenda Rio Grande, já é Almirante Tamandaré. A gente já vive numa grande metrópole e que como deputado eu posso ajudar, poderia, eu pensava, e agora como deputado posso ajudar a consolidar essas políticas públicas. A gente está falando de mobilidade, de resíduos sólidos, de lixo, estamos falando de água, de abastecimento. O lixo que nós, curitibanos, geramos aqui vai para a Fazenda Rio Grande. A água que nós bebemos vem de Piraquara, vem de Campo Largo, do Passaúna, ou seja, a gente tem uma problemática metropolitana. Então, me candidatei, felizmente deu certo, fui eleito. Fui o único vereador de Curitiba que estava candidato, que se elegeu deputado estadual. E a gente está tentando cumprir essas aspirações, tanto de ser um deputado que represente Curitiba e a região metropolitana, mas também levando as nossas pautas, as nossas lutas para todo o Paraná. Você falou da questão de Curitiba, região metropolitana, e acho que na entrevista que você teve aqui como vereador, e também para todos os vereadores de Curitiba, eu sempre perguntei e estava vendo aqui as principais pautas que você tem defendido e vi que você, juntamente com os deputados, para não ser injusto, né,
Evandro Araújo, Mabel Canto, Márcio Pacheco, Tercílio Turini e o Ailson Chiorato, apresentaram um projeto de lei que regulamenta o subsídio do transporte público no Paraná. E é uma pauta que sempre foi muito discutida em Curitiba, e agora vocês deputados têm essa proposta aí de tentar regulamentar isso. Você poderia explicar um pouco melhor desse projeto? Bom, Rafael, acho que todos nós aqui em Curitiba vimos no decorrer dos anos como o subsídio, ou seja, o dinheiro que o governo do estado deu a Curitiba nesses últimos anos para ajudar na tarifa do transporte coletivo, seja para baixar a tarifa um pouquinho, seja para não aumentar a tarifa, para manter a tarifa no mesmo valor, esse subsídio sempre veio conforme uma conveniência eleitoral, político-eleitoral. Quando o prefeito estava alinhado com o governador, esse subsídio veio. Foi o caso quando era o prefeito Luciano Dutti. Quando o prefeito eleito foi o Gustavo Frutti, o subsídio parou de vir. Ou seja, por causa de uma falta de uma política pública isonômica, uma política séria, com critério, a gente ficou refém de um jogo político. Eu falo a população curitibana, a população da região metropolitana. Então, o subsídio durante a gestão Frutti não veio. No primeiro dia, no dia em que o candidato, então eleito, Rafael Greca, comemorou a vitória no Centro Cívico, junto com o então governador Beto Richa, foi anunciado ali que o subsídio voltaria para a cidade de Curitiba. Ou seja, uma explícita manifestação de que sim, era uma conveniência política que determinava a entrega deste subsídio para a cidade. Isso ocorreu depois, nesses últimos 3 anos. A governadora Cida Borghetti também manteve um subsídio de 40 milhões de reais no ano eleitoral aqui em Curitiba. E agora, no início do ano, o governador Ratinho Júnior manteve um subsídio de 90 milhões de reais, com mais um aporte da Prefeitura de Curitiba, para que a tarifa não tivesse um reajuste que estava previsto. O que nós queremos com esse projeto de lei, Rafael, é propor que o subsídio ele seja dado, que ele possa ser dado a outros grandes municípios do Paraná, que têm suas regiões metropolitanas, que também têm uma problemática do transporte importante, e que ele seja dado conforme critérios de transparência, critérios de isonomia, que quer dizer um mesmo tratamento, independente do prefeito ser aliado do governador ou não. Quem não pode ficar refém e ser prejudicada é a população. E eu lembro aqui, o subsídio, né, que é um dinheiro dado para o transporte coletivo, é um instrumento já previsto na Lei de Mobilidade Urbana. A Lei de Mobilidade de 2012, uma lei federal, diz que a prioridade no desenho da cidade, no planejamento, nas ações, tem que ser do transporte coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado. Ou seja, investir no ônibus, fazer com que a tarifa fique mais barata é importante, é uma prerrogativa já em lei. E o que nós queremos com esse PL, esse projeto de lei, é que isso seja estendido para todo o Paraná e que seja feito com critérios técnicos, com critérios de participação e de transparência. Basicamente, na verdade, a ideia da lei é que tenha um critério objetivo e tire aquele caráter subjetivo, digamos. Se o governador, esse prefeito eu gosto, então eu vou liberar. Esse que eu não gosto, não vou liberar. Basicamente é isso. O objetivo maior, pelo que eu li da lei, o objetivo maior é esse. O objetivo maior é esse e garantir que tenha transparência, controle popular e fiscalização. Então a gente colocou um artigo na lei que diz que o subsídio só pode ser dado se o Conselho Municipal de Transporte municipal, no município em questão, estiver ativo e em funcionamento. Coisa que, por exemplo, aqui em Curitiba, desde 2016 o Conselho não está operante. Também colocamos um outro ponto importante, que o reajuste da tarifa deve ser anunciado com pelo menos 30 dias de antecedência. Esse ano, acho que todos lembram, aqui em Curitiba, na véspera do Carnaval, saiu o anúncio da tarifa, com todo mundo já pensando na viagem, no que ia fazer no feriado. Ou seja, você já pega o contrapé do trabalhador, do estudante que precisa do transporte e que não se prepara adequadamente para isso. Então, o que a gente quer, sim, você resumiu bem, conforme critérios objetivos, o subsídio seja dado aos municípios paranaenses. Então, uma outra questão, sei que talvez isso não seja diretamente ligado ao seu mandato, mas já foi. Até eu comentei com
vereador Erivelto, quando ele esteve aqui, porque lá do partido dele nós temos o prefeito Issan, que tem uma tarifa que é um valor muito mais abaixo. Né? Em Araucária, o prefeito de Araucária, é um valor muito menor, né? Quase metade do valor da tarifa de Curitiba, por exemplo, e de outros municípios, não só Curitiba. Alguma vez você conseguiu entender esse cálculo aí da tarifa? A gente tentou entender, continuamos tentando. É muito curioso, porque atualmente a tarifa é R$ 4,50. A tarifa que eu, como usuário, você que está nos assistindo, vai lá pagar para o cobrador, vai passar o teu cartão, é R$ 4,50. Só que esse não é o valor que é pago efetivamente. A prefeitura repassa aos empresários o que ela chama de tarifa técnica, que atualmente eu acho que é mais de R$ 4,80. Então, essa diferença, quem paga é o subsídio. E isso cria uma situação, um círculo vicioso que, veja, Curitiba é a capital mais motorizada do Brasil. Em termos de frota de automóveis por habitante, somos a capital mais motorizada. A cada ano, a gente está perdendo usuários do transporte coletivo. As pessoas estão deixando de usar o ônibus, estão indo para os aplicativos, estão economizando um pouquinho comprando uma moto. Tem gente que vai de bicicleta, aqui o nosso elogio para quem vai de bike também, mas você criou uma situação tal em que o ônibus está perdendo usuários, a tarifa está cara e as pessoas vão indo para outros modais de transporte. A questão da tarifa ela é central. A gente está com um contrato que pegou a vigência em 2010 e está previsto até 2025 esse contrato atual. Há um pedido, eu lembro, do Ministério Público pedindo que o contrato seja cancelado, pois há indícios de formação de cartel, há indícios de outras irregularidades na licitação deste contrato e que esse contrato deveria ser cancelado imediatamente e um novo contrato, um novo edital ser colocado. Até agora a Justiça está analisando esse pedido, mas até então a gente vai ter que esperar 2025 para um novo contrato que preveja isso. A gente fez na Câmara Municipal e agora como deputado eu continuo agindo dessa forma, cobrando melhorias, cobrando transparência, cobrando ações que ajudem o transporte coletivo de Curitiba. Tá, você falou de bike, gostaria que você falasse sobre... Você faz parte da Comissão do Turismo na Assembleia Legislativa, é isso? Não, eu não faço parte da Comissão de Turismo, mas a gente tem atuado bastante tem atuado nas questões do turismo, principalmente, Rafael, pensando aqui o ecoturismo. A gente está fomentando o turismo de aventura, o turismo por bicicleta, o cicloturismo. Inclusive algumas propostas, um projeto de lei meu que já foi aprovado, ele na CCJ, né? Não, tem alguns, né? Que na verdade, assim, só para resumir, são 4 projetos de leis. Gostaria que você falasse, que engloba a questão do cicloturismo, nos Campos Gerais, litoral do Paraná e Sudoeste. Isso. Tem alguns no CCJ. Então eu gostaria que você fizesse um resumo, que é uma das suas bandeiras aí, né? Até desde quando você foi vereador e agora o cicloturismo, Rafael, ele é uma oportunidade que os municípios, que o Estado tem para fomentar um ciclo econômico totalmente de baixo impacto para o meio ambiente, para a natureza, para as relações sociais e de trabalho. Ele não prejudica, pelo contrário, e ele tem um altíssimo impacto, um impacto muito positivo para fomentar a economia local. Então você vai, através do cicloturismo, fomentar a agricultura familiar, a preservação ambiental, a produção artesanal de alimentos, a gastronomia. Então o que nós estamos propondo é que o Paraná tenha uma política estadual de cicloturismo. Esse é o objeto de um dos projetos de lei que está na CCJ. E em paralelo a gente fez 5 projetos de lei estimulando a criação de roteiros regionais. Então nós fizemos o roteiro do Alto Iguaçu, que é a Curitiba e região metropolitana, que já foi aprovado, já é uma lei sancionada aqui no Paraná. O roteiro de cicloturismo dos Campos Gerais, pegando toda a região de Ponta Grossa, Castro, da Escarpa Devoniana. O circuito do Sudoeste, pegando a região de Francisco Beltrão, Pato Branco. E o circuito do Litoral, pegando todo o litoral paranaense. Então a proposta é que o Estado, junto com os municípios, dê o apoio aos municípios para que eles se organizem e façam este mapeamento de atrativos
turísticos, naturais, culturais e uma simples sinalização. Então, a implantação de um roteiro de cicloturismo, ela basicamente, a sinalização, a criação de cartilhas, de aplicativos, para as pessoas irem até esses locais, pedalarem, gastarem seu dinheiro ali e ajudarem a preservar a natureza. Já existe em Santa Catarina o primeiro circuito do Brasil, que é o circuito do Vale Europeu, foi criado no ano de 2006 e já é uma referência nacional, internacional. Você vê gente do mundo inteiro vindo para Santa Catarina, para o Vale Europeu, para pedalar, para conhecer a região, e é isso que a gente quer fomentar no Paraná. Inclusive, um dos projetos que a gente está propondo é a criação do corredor cicloturístico do Rio Iguaçu. A gente está propondo que de Curitiba até Foz do Iguaçu, a gente tem uma rota de bicicleta margeando o Rio Iguaçu. Legal. Falando nesse panfleto aqui que você me entregou, que você defende muito a questão na região metropolitana do agrotóxico. Coloca livres de agrotóxicos. Conheça o projeto que vai transformar Curitiba em região metropolitana até 2030. E daí eu já faço um link aqui, né, com a pergunta aqui do nosso amigo Luiz Gonçalves, que ligou aqui antes no programa, e ele também ele pergunta se você apoia o movimento da criação de uma secretaria especial de agroecologia, desculpe, no estado do Paraná. Então gostaria que você falasse aí da questão do agrotóxico. Primeiro explicar o que é. É um tema super importante, Rafael, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de preservação dos recursos hídricos, dos corpos de água, a gente está falando da preservação dos agentes polinizadores, das abelhas, dos insetos que são responsáveis pela polinização, sem a qual não existe alimento. E a gente está falando tanto da saúde do agricultor, quanto da saúde do consumidor. Então, a nossa proposta é um projeto de lei protocolado já na Assembleia, que propõe que até 2030 seja instituída em Curitiba e região metropolitana uma zona livre de agrotóxicos. Iniciativa semelhante já foi aprovada e virou lei em Santa Catarina, no município de Florianópolis. A capital de Santa Catarina aprovou recentemente essa lei, que cria a zona livre de agrotóxicos. E a gente está propondo que até 2030 a gente, como Estado, o Estado tem uma política de agroecologia. Então eu sou plenamente favorável à proposta do nosso amigo do Luiz de criar uma política focada mediante uma secretaria especializada em agroecologia. Para quem está nos ouvindo, nos vendo e ouvindo, agroecologia é uma proposta de uma agricultura completamente harmonizada com a natureza, sem o uso de venenos, sem a violência contra a terra. Então é uma proposta plenamente factível, só que ela precisa de apoio. Então o governo do estado tem que ajudar os agricultores a fazerem a transição de uma agricultura ainda com venenos para uma agricultura completamente sem venenos. O Paraná e Curitiba, região metropolitana, já é uma referência em produção de orgânicos. Atualmente a gente tem cerca de 15 mil produtores orgânicos, produtores rurais na região metropolitana e em Curitiba, dos quais 1.500 já são orgânicos, certificados, ou seja, a gente já é uma referência. Outro ponto importante que traz aqui a justificativa desse projeto é a contaminação da água. No início do ano, agora em 2019, o Ministério da Saúde publicou uma pesquisa que mostrou que a água nos municípios brasileiros está contaminada com vestígios de agrotóxicos. Então, em Curitiba foram encontrados 27 tipos desses elementos, né, que estão presentes na água que a gente bebe, dentro de um limite que a Sanepar aceita. Só que o que a gente quer é uma água completamente sem venenos, porque o limite da União Europeia, por exemplo, é diferente do limite que a gente tem aqui no nosso estado, no nosso país. Então a gente está propondo isso como uma discussão necessária, importante, que a gente quer fazer com os políticos, com os vereadores, com os prefeitos, com os secretários, com os agricultores e com os consumidores. A gente está querendo discutir muito esse projeto
para que daqui a 1 ou 2 anos ele seja colocado para votação no plenário da Assembleia Legislativa, mas com um amplo entendimento por parte da sociedade. A gente tem uma lei em Cascavel que propõe, que já é lei, que proíbe a aplicação de agrotóxicos perto de escolas, perto de hospitais, perto de áreas urbanas. O que me parece incrível é a gente ter que ter uma lei para dizer isso, porque houve um caso de intoxicação de crianças próximo a uma área de aplicação de agrotóxicos. Então, esse é um projeto que eu acho de suma importância, porque a gente está falando da produção de comida, da produção de alimentos, e a gente quer, Rafael, que o alimento orgânico, ou seja, o alimento saudável, sem venenos, ele seja levado para toda a população. Ele não pode ser um privilégio de uma parcela da sociedade, não. Todos nós, isso está previsto em lei, está previsto na Declaração de Direitos Humanos da ONU, que é o direito humano à alimentação adequada. E isso a gente está falando de um alimento de qualidade, um alimento que foi feito com respeito aos trabalhadores da terra e também respeito à terra em si. Agora, como é o diálogo com os prefeitos? Porque é interessante você fazer esse projeto, fazer com que os prefeitos entendam isso, porque sem o apoio dos prefeitos prefeitos e vereadores também, claro, fica complicado disso para frente, né? Você pega um município como Quatro Barras, que o prefeito inclusive me ligou outro dia, elogiando o projeto, dizendo que Quatro Barras já está avançando muito na questão da merenda orgânica, que está prestigiando os agricultores de Quatro Barras. A gente tem um município como São José dos Pinhais, que é responsável, é o grande produtor de hortaliças do estado, São José dos Pinhais. A gente tem em São José uma peculiaridade também, que é a bacia do rio Miringuava e a represa do Miringuava, que vai entrar em operação daqui a pouco. Ou seja, vai exigir que os agricultores da região sejam orgânicos, porque vai ser uma represa que vai atender o abastecimento de água para a população de São José e da Grande Curitiba. Ou seja, a gente não vai poder ter uso de agrotóxicos próximo na área de influência, na área da bacia deste rio. O que a gente está propondo é uma discussão. Eu estou indo nas câmaras municipais, conversar com os vereadores, apresentar o projeto de lei e lembrando que todo o processo legislativo, quando eu como deputado ou um vereador apresenta um projeto de lei, tem todo um tempo que o projeto pode ser modificado. Então existem possibilidades de emendas que vão alterar o projeto, então a gente fez uma proposta. Agora a gente quer debater com a sociedade, ouvir, discutir, mas pensando bem, o foco principal, que é a saúde, é a segurança alimentar, é a preservação do meio ambiente e também é a economia. Eu lembro aqui, Rafael, agora recentemente, a maior rede de supermercados da Suécia está boicotando os produtos do Brasil por causa da permissividade com a qual o governo brasileiro tem atuado nessa questão desde o início do ano. A gente está liberando dezenas de novos tipos de agrotóxicos sem um critério técnico, científico, baseado na saúde, e isso tem consequências econômicas. Então, você tem lá uma rede de mercados da Suécia deixando de comprar do Brasil, quando aqui a gente tem a possibilidade de ser um grande centro de referência em produção de orgânicos, de agroecologia. Então, o que nós queremos é que o Paraná saia na frente e seja uma referência em agroecologia e produção de orgânicos para o mundo inteiro. Ainda um pouco nesse tema, tem um projeto de lei que eu gostaria que você comentasse, que está na CCJ 312/2019, que você fez em conjunto com o Márcio Pacheco, que é seu companheiro de partido, Jonas Guimarães, Paulo Litro e Emerson Bacil. Proibição da utilização de copos descartáveis de material plástico não biodegradáveis pelos órgãos da administração pública, direta, indireta, autárquica e funcional, e estabelecimentos comerciais no estado do Paraná. Bom, a questão ela é ambiental e econômica ao mesmo tempo. Eu quero elogiar que a gente no teu programa está tomando água no copinho reutilizável, no copinho de vidro. O problema do lixo ele é muito sério, né, Rafael? A gente está aqui, só me pegar uma cartilha aqui nossa. Em Curitiba e região metropolitana, para quem não sabe, a gente gera
2.500 toneladas de resíduos sólidos por dia. É uma montanha de lixo, de resíduo, e a maior parte desse resíduo é orgânico. Ou seja, a gente poderia estar compostando esse resíduo, fazendo isso virar insumos para a agricultura, enriquecendo a terra novamente. Curitiba, no tempo que eu estive como vereador, a gente fez uma análise do Diário Oficial da Prefeitura. A Prefeitura gastou R$1 milhão comprando copinho plástico. Tá? Então, é um tema muito sério, é um tema que esse R$1 milhão poderia estar indo para uma creche, poderia estar indo para uma função pública de maior relevância. Além da compostagem, além da redução, a gente tem que entender o gravíssimo cenário ambiental que a gente vive. A poluição plástica está presente em todos os lugares. Você visita uma praia, eu estive agora recentemente na Ilha do Mel, e eu lembro na nossa infância, acho que a gente tem uma idade meio parecida, você ia para a praia, não era tanto lixo que você via. Hoje em dia, eu fui com as minhas filhas, a gente caminhando na praia, você pega uma concha, pega uma semente, você pega mais lixo do que mais nada. Então, é um tema gravíssimo, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, tem que repensar a maneira como a gente usa e gera resíduos, e a gente tem que ter políticas públicas. Então, tem um projeto que exige que as autarquias públicas elas deixem de usar plástico, né, que isso acho que é uma coisa fácil de ser feita, e acho que o poder público tem que dar o exemplo. Na Comissão de Meio Ambiente que eu presido, desde a primeira reunião eu determinei que não teria mais copo plástico, então a gente está usando xícaras de louça, etc. E existe esse projeto que já é lei no Rio de Janeiro e nos locais, que proíbe os canudos. Esse é um projeto do deputado Jonas, que já vem desde a legislatura anterior, que está sendo objeto de um amplo debate, porque ao mesmo tempo que você tem leis restritivas e proibitivas, às vezes o tiro sai pela culatra. Às vezes você vem com uma lei simplesmente proibitiva, está proibido usar o copo plástico. Mas daí você gera um impacto na indústria, você gera outras formas de poluição. Então a gente está discutindo esse projeto, tem um substitutivo, que é uma proposta que se coloca para substituir a anterior. E a gente está debatendo tanto com a Federação das Indústrias do Paraná, quanto com os movimentos ambientalistas, para chegar num consenso e nessa apresentação. Essa semana nós tivemos, Rafael, uma audiência pública disso que a gente está chamando de Paraná Lixo Zero, porque, na verdade, gente, não existe lixo, existem resíduos. A maior parte dos resíduos são recicláveis, ou seja, podem ser destinados a associações, aos catadores que fazem um trabalho de suma importância, e a outra grande parte são os resíduos orgânicos, que, como eu mencionei, podem ser compostáveis. Em Curitiba, a gente não tem ainda uma política de compostagem. Eu estive em Borrasópolis, no interior do Paraná, no Vale do Rio Ivaí. Você tem lá no centro de triagem de resíduos um pátio de compostagem. Em Bituruna, também interior do Paraná, você tem já um trabalho sendo feito já de excelência, e você pega aquela cidadezinha ali do estado de São Paulo, a capital São Paulo, aquela cidadezinha que as pessoas podem achar que tem um problema, um mega problema super complexo que não tem solução. São Paulo, a capital, a maior cidade da América Latina, já tem um programa, uma política instituída de compostagem, pegando todo o resíduo das feiras livres que acontecem e transformando isso em humus, fazendo isso virar insumo para a agricultura novamente. Então, é possível, só que a gente tem que ter políticas públicas e mudança de hábitos individuais. E a questão da educação do cidadão, o que você pode falar disso? O que esse projeto contempla? Como que vai ser feita a comunicação com o cidadão? Olha, Fel, como eu te disse, o projeto ele ainda está em fase de discussão interna na Comissão de Meio Ambiente, a gente vai debater muito ele, mas você toca um tema importante que é a consciência do cidadão. Sim. Então, quantas das pessoas que estão aqui nos assistindo fazem compostagem em casa? É possível, não precisa esperar a prefeitura ter uma política. Você pode separar o teu resíduo, você pode, mesmo morando em apartamento, fazer a compostagem, é possível, e reduzindo com isso o impacto que cada um de nós tem
na cidade, no município, no planeta. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito. Fomentar também que os bares e restaurantes comecem a mudar as suas políticas. Então, você vai em bares, hoje em dia, onde a pessoa já não oferece o copo plástico. Ela pergunta, você quer um copo retornável ou você quer o copo plástico? Você vai em locais que o canudo já é biodegradável, ou a pessoa oferece o canudo para o consumidor. Então, acho que é uma mudança de hábitos muito importante, muito salutar e que tem que ser estimulada. Eu lembro que o Paraná é signatário das ODS, que são as propostas são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as propostas da Agenda 21, Agenda 2030, e dentre elas você tem necessidades de redução de resíduos, de ter uma política de erradicação da pobreza, de preservação do meio ambiente. Então, o tema do lixo, do resíduo, ele é central para a gente pensar tudo isso. Sendo que a gente está falando de contratos normalmente milionários entre as prefeituras e as empresas que prestam esse serviço. Então, é um tema que merece toda a nossa atenção. Legal, vamos então para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Pedro Lima, boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite ao nosso deputado Goura. Vamos aos destaques da semana. O assunto é CPI das fake news. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga notícias falsas nas redes sociais e assédio virtual, terá reuniões amanhã e na quarta-feira, dia 30, para ouvir depoimentos. Na quarta, a CPI das fake news recebe o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB São Paulo. Será o primeiro depoimento à comissão de uma pessoa envolvida diretamente com casos de conflitos virtuais. O convite à Frota foi feito pela deputada Luiziane Lins, do PT cearense. Segundo ela, o colega se destacou pelo ativismo político digital, pelo comportamento polêmico e com disposição para debater as condutas dos atores políticos nas redes sociais. Além disso, para a deputada Luiziane, Frota demonstra ser, entre aspas, conhecedor dos bastidores da produção de conteúdo político para a internet, de modo que os seus relatos são valiosos para o trabalho da comissão. Inicialmente filiado ao PSL, o parlamentar foi expulso do partido em agosto, por fazer críticas contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Dias depois, filiou-se ao PSDB. O assunto é mamografia. O plenário do Senado Federal deve votar nesta semana o projeto de decreto legislativo que derruba a portaria do Ministério da Saúde, que restringe o acesso de mulheres de 40 a 49 anos aos exames de mamografia para descoberta precoce de câncer de mama. A portaria determina que somente mulheres de 50 a 69 anos de idade podem fazer o rastreamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Com informações da Agência Senado, imagens de Edilson Rodrigues, Luiz Macedo, Pablo Valadares e Marcos Oliveira. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro. Deputado, vou ler aqui um comentário e uma pergunta do Reinaldo Rocha, de Curitiba, que até agora, pergunto para o deputado o que foi feito até agora por parte dele, da denúncia que levei a ele pessoalmente, sobre a água que chega até a torneira das casas em Curitiba que está contaminada. O deputado estadual Rasca Rodrigues, eu acho que não é mais deputado, né? Não quis beber água da garrafa que levei no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, eu acho que engloba um pouco do assunto que você já mencionou anteriormente. É o ponto que eu mencionei, assim, agradecer a contribuição do Reinaldo. Tanto esse relatório do CISÁGUA, que é o Sistema de Monitoramento da Água para o Consumo Humano, que é do Ministério da Saúde, não é nada de uma ONG, etc. Não, é do Ministério da Saúde, mostrando que existem resquícios de agrotóxicos na água, mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que aqui em Curitiba mesmo a gente tem problemas de infiltração de esgoto, a gente tem problemas de muitos locais que não têm esgoto até mesmo. E na área de proximidades das nossas nascentes e dos nossos mananciais, das áreas de abastecimento, eu lembro que a água toda que nós bebemos aqui, tirando quem tem poço artesiano ou artesanal,
A água vem do Passaúna, vem do Iraí e vem de Piraquara e virá também do Miringuava, ou seja, é uma rede metropolitana que abastece a cidade. E acaba tendo, às vezes, situações em que você tem um agricultor que usa um agrotóxico, você tem a situação de presença de hormônios na água, de elementos químicos. Então, isso tudo merece toda uma análise criteriosa. A gente levou, a partir dessa denúncia do Ciságua, pedimos à Sanepar que se manifestasse e também pedimos que outros estudos fossem feitos para que a gente tenha garantia de que a água que nós estamos bebendo está não só potável, mas que está numa qualidade extrema, assim, de suma importância para a saúde de todos. Estou aqui com uma cartilha Cannabis Medicinal, que é até um tema polêmico na sociedade, né, que é mais conhecido como maconha. O que é a cannabis medicinal, para você explicar aí para o nosso telespectador, qual que é o projeto em torno dela? Ótimo, Rafael. Bom, a cannabis é uma planta, é o nome científico da maconha, conhecida no Brasil, conhecida pela humanidade há milênios. Sim. E assim como toda planta, ela tem propriedades químicas, ela tem propriedades conhecidas na medicina chinesa, na medicina indiana, há milênios. E esse debate ele tem sido dificultado por causa de uma suposta guerra às drogas, da proibição das drogas, do cultivo como um todo, e também da proibição da pesquisa sobre as drogas. Então, eu lembro que Freud fazia pesquisas com a própria cocaína, com a coca, no início do século XIX, e a maconha, ela tem propriedades medicinais, sim. Essas propriedades estão sendo estudadas já há décadas. Em Israel, a gente tem centros de referência na pesquisa, no uso desses medicamentos. Os Estados Unidos também está avançando muito e o que a gente tem atualmente no Brasil é um debate que eu julgo muito produtivo, que é para legalização da cannabis medicinal. Então você tem projetos de lei, o senador Flávio Arnes apresentou um projeto no Senado da República propondo a regulamentação do plantio, do cultivo e da pesquisa e do acesso a este medicamento. O nosso deputado aqui do Paraná, Luciano Dutti, virou relator na Câmara dos Deputados. O Luciano é médico, então pode falar com propriedade também deste assunto. Ele é o relator do projeto na Câmara dos Deputados. E aqui na Assembleia nós fizemos uma audiência pública, onde advogados, famílias que usam esses medicamentos, fizeram um relato sobre a situação legal que a gente convive. Então, atualmente, no Paraná, a gente tem familiares e pessoas, pacientes que estão conseguindo o acesso ao medicamento via ações judiciais. Então, o Estado está sendo obrigado a fornecer o medicamento via uma ação judicial. E o uso da cannabis medicinal, da maconha, para diversos fins terapêuticos tem sido comprovado, para questões de epilepsia, sintomas do transtorno do espectro autista e diversos outros, para o próprio tratamento de câncer, da oncologia, os efeitos negativos, né, colaterais da quimioterapia, da radioterapia, têm sim sido neutralizados com o uso desses medicamentos. Então, nossa proposta é que esse tema seja discutido e que a gente tenha a facilitação da pesquisa, a facilitação do acesso para os pacientes que precisam e um debate amplo com a sociedade. Interessante, vamos ver se isso avança aí na Câmara Federal. Eu estou otimista, eu acho que está um momento que o tema está aparecendo, a gente viu inclusive acho que o general Vilas Boas, há poucos meses atrás, defendendo... Deu até uma polêmica em torno do assunto. Falou, mas ele mesmo passando por um problema de saúde. E eu acho que é uma questão, Rafael, de compaixão. A gente ouviu relatos de pais e mães que começaram a utilizar esses medicamentos e acabam sendo medicamentos muito caros, porque tem que conseguir via importação ou acaba conseguindo para o contrabando, tá? O que não é bom também. Então, os relatos são emocionantes, de mães que estão conseguindo viver de novo, filhos e filhas que estão conseguindo ter uma vida com menos sofrimento. Então, acho que a gente tem que agir para facilitar esta pesquisa e este acesso. Legal. Agora, tem algumas questões, deputado, que foram discutidas na Assembleia Legislativa já
algumas já foram, outras estão sendo discutidas, e eu gostaria de saber um pouco aí da sua opinião. A primeira questão é essa proposta aí do governo em relação a essa reforma administrativa, que quando o líder do governo, Hussein Bakri, veio aqui, deputado estadual, e também o Guto Silva, chefe da Casa Civil, veio, e falou que a gente teria 4 partes na reforma administrativa. Que primeiro foi essa questão da redução de secretarias, daí agora nós estamos aí na parte 2, segundo eles relatam, que envolve fusão de companhias, segundo a alegação do governo, isso é para diminuir o custo da máquina pública. Gostaria que você falasse aí o seu entendimento sobre esse projeto que, pelo que a gente sabe, a oposição aí tem alguns questionamentos. Sim. Eu acho que os questionamentos vão tanto na forma quanto no conteúdo, né? Primeiro, eu lamento que o Paraná ficou sem uma Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, ela foi extinta e ela está sob a Secretaria de Comunicação do Estado. Então, mesmo um estado como o Rio de Janeiro, o São Paulo, com governos de direita, não extinguiram as suas secretarias de cultura. Eu acho que esse é um ponto importante. A própria Secretaria do Meio Ambiente, ela teve uma mudança de nomenclatura que deixou de contemplar o meio ambiente. Ela virou Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o que não é ruim, só que a gente podia colocar na nomenclatura também a ecologia, a preservação da natureza, etc. Então, eu acho que esse é um ponto que o enxugamento da máquina pública, ele não pode acontecer à revelia da coisa pública, ele não pode destruir a coisa pública. Então, a suposta economia nessa extinção de secretarias, ela acabou sendo mostrada em plenário que não foi tão relevante assim. E atualmente a gente está nessa fase que ainda não foi votado, que você lembrou, que propõe a fusão de alguns órgãos, fusão e extinção. O mais polêmico deles, que está em um amplo debate acontecendo, visa a agricultura do Estado, que é a fusão da Emater, do IAPAR, da Coapar e do CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Então, nós, na Comissão de Meio Ambiente, fizemos uma reunião específica sobre essa fusão, teve uma audiência pública recentemente também, e eu acho que é um tema que a gente tem que estudar muito bem. A Emater é um órgão de excelência na assistência técnica aos agricultores, o IAPAR na pesquisa, o CPRA, que é, digamos, o primo pobre ali, ele nunca teve meios para conseguir exercer direito o seu papel, que é justamente a pergunta do do Luiz, que fez antes, né? A questão da agroecologia no Estado. A gente entende que o Paraná é um Estado que tem na agricultura o seu potencial econômico muito consolidado, mas quando a gente fala de agricultura, a gente não pode pensar só o plantio de soja com veneno, com semente transgênica, para exportação. A gente pode pensar e deve pensar também em uma política de produção de alimentos. Então, por isso, a agroecologia, o CPRA, o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, ele tem que ser levado para todo o Estado, para que toda a região paranaense tenha um espaço onde o agricultor vai poder conhecer, ter acesso a técnicas de agroecologia, de produção de orgânicos, onde o Estado vai poder ajudar na comercialização desses produtos. Então, a gente está nessa fase agora na Assembleia de escutar, de discutir, de entender muito bem quais são esses critérios para essas fusões e extinções das companhias paranaenses. E hoje é dia do servidor público, e o servidor público é digamos, um personagem muito importante aí na discussão esse ano na Assembleia Legislativa. Teve aquela votação que gerou a greve, né? E também está tendo agora a questão da licença, que foi votada aí alguns dias atrás, que também gerou muita insatisfação do servidor público. O que se pode falar aí dessas pautas, da pauta servidor público? Eu me posicionei, Rafael, e tanto na Câmara Municipal como vereador, como agora como deputado, na luta pelos direitos dos servidores públicos, na valorização do serviço público. Eu acho que tem muita desinformação
acontecendo por aí. No caso da licença-prêmio, eu votei contra o fim da licença-prêmio, por entender que a maior parte dos servidores públicos do Estado são professores, professoras, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários. Você tem depois todas as outras categorias, mas a maior parte são essas pessoas, são esses servidores que têm um trabalho extremamente estressante, perigoso, muitas vezes, e que não é um privilégio, é uma forma de você conceder a esse cidadão uma valorização do serviço que ele presta à sociedade. Então, nós entendemos que isso era algo importante que fosse mantido, votamos contra. Também na questão do salário, do reajuste da database, que nós votamos, eu votei junto com os deputados da oposição contra a proposta do governo, né, no sentido de que pelo menos o reajuste da inflação fosse concedido. E o governo acabou cedendo, fazendo um reajuste fracionado, que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, mas é grave, porque a inflação está crescendo, o preço do ônibus está aumentando, o preço da água no estado do Paraná, e agora vem um novo reajuste na tarifa e já anunciado pela Sanepar. Ou seja, as coisas estão crescendo, o custo de vida está crescendo, mas o salário das pessoas não está seguindo este crescimento. Então, a valorização do servidor público ela é essencial. A gente vai fazer dia 26 de novembro agora, fica aqui um convite até para você, se puder ir lá prestigiar, e para todos, uma audiência pública sobre as condições de trabalho dos policiais aqui no Paraná, dos trabalhadores na área de segurança, pensando a saúde mental desses trabalhadores, o apoio psicológico que o Estado tem que dar aos policiais, civis e militares, aos agentes penitenciários igualmente. Então, dia 26 de novembro a gente vai estar tendo esse debate na Assembleia Legislativa e é um tema de extrema importância, né? A gente está falando de professores, de pessoas que estão dedicando a sua vida ao serviço público, ao serviço da sociedade. Legal. Em relação, vamos falar um pouco de eleição, porque você é uma figura importante na eleição em Curitiba. Você surge aí como pré-candidato a prefeito juntamente com o ex-prefeito Gustavo Frutti. Então, queria que você falasse aí como que o PDT está se organizando para essa eleição municipal, tendo em vista o que ocorreu o ano passado, né, que a gente teve uma mudança de rumo aí na política do Brasil. Primeiro, você realmente confirma que é pré-candidato a prefeito de Curitiba, e como que vai ser esse processo decisório aí do PDT? Pois bem, então, Rafael, o PDT é um partido que tem um histórico na história do Brasil, ele está inserido na história do Brasil, a figura do Jango, do Brizola, do Darcy Ribeiro na defesa da educação. É um partido que está presente na política atual. A gente participou, o nosso candidato Ciro Gomes foi o terceiro colocado na disputa majoritária para a presidência da República. É um partido que está presente em todos os estados da federação e é um partido que tem um futuro, é um partido que tem um projeto de poder, tem um projeto de futuro. E aqui no Paraná a gente vai ter candidaturas majoritárias, ou seja, a prefeito em quase todos os grandes municípios paranaenses. A gente já tem o Márcio Pacheco vai ser candidato em Cascavel. Em Irati, o professor Odilon. Em Umuarama, o vereador Davidson será candidato à prefeitura de Umuarama. E aqui em Curitiba, onde a gente já teve uma administração do PDT recente com o ex-prefeito Gustavo Frutti, que foi boicotado pelo governo do estado em muitas das ações que poderiam ter realizado, nós também estaremos presentes. Então, o PDT terá candidatura majoritária o ano que vem aqui em Curitiba, e eu me coloquei como pré-candidato, tendo vista todo um debate que nós estamos fazendo desde antes de ser vereador, mas um debate sobre a cidade de Curitiba, sobre o urbanismo de Curitiba. Eu sou curitibano e desde sempre quis mexer com essa cidade, quis melhorar essa cidade, ajudar a construir uma cidade mais humana, uma cidade para pessoas. E isso que me levou a agir politicamente, como ativista, como fundador, junto com os companheiros de uma associação de ciclistas. E é o que me motiva na política, é tentar mexer a realidade. Então, eu sou pré-candidato ano que vem para defender
justamente uma Curitiba menos desigual, uma Curitiba mais justa, uma Curitiba com políticas ambientais de vanguarda, e a gente vai fazer esse debate. A escolha sobre quem vai ser o candidato, a gente ainda tem alguns meses, uns bons meses pela frente, mas o meu diálogo com o ex-prefeito Gustavo Frutti é ótimo, a gente tem conversado e vamos ver o que é melhor para o partido, né, a escolha a ser feita ali mais adiante. Agora, deputado, a gente percebe, você que está no PDT, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, a gente percebe a nível nacional que tem ali, entre o Ciro Gomes e o PT, o Lula e tal, tem, digamos assim, uma animosidade, né? Por conta da questão do governo PT, de repente até uma certa mágoa do Ciro em relação ao PT, pelo que ele representou no governo PT, ter sido preterido o ano passado nas eleições, não foi apoiado pelo PT, ele queria ser o candidato, né, digamos, liderando a esquerda e não teve essa condição. Como que você enxerga esse cenário? Porque ao mesmo tempo vocês também defendem, reconhecem que a situação que está envolvendo o ex-presidente Lula faz parte aí de todo digamos, um golpe, né? Porque também alguns de vocês defendem a bandeira Lula livre. Como que você enxerga todo esse cenário aí nacional, PDT, PT, ex-presidente Lula e o Ciro Gomes? Bom, o Ciro é candidato em 2022, né? O PDT vai reafirmar, desde já tem se colocado dessa forma, né? Como uma proposta diferente de desenvolvimento sustentável para o Brasil, de soberania. E em muitos pontos essa proposta dialoga com todo um campo de esquerda, em outros pontos com um campo de direita. E eu acho que a candidatura do Ciro em 2022 é um dado. O que eu entendo também é que o momento atual do Brasil exige uma flexibilidade por parte dos atores políticos. A gente tem que entender que existe uma desconstrução de políticas públicas, uma desconstrução da soberania do Brasil, e que se a gente não se unir de alguma forma, a gente vai perpetuar esse desmonte que está acontecendo. Então, a minha posição pessoal é uma posição de buscar um diálogo, uma posição de buscar possibilidades de união dentro de alguns campos que nos representam. Eu acho que a eleição agora na Argentina mostrou isso, que uma centro-esquerda que se uniu, venceu suas diferenças, mas se uniu com um propósito. No Uruguai, que também teve eleição e vai para o segundo turno agora, a gente teve novamente a Frente Ampla se alicerçando nessa proposta. Em Portugal, nós tivemos o Bloco de Esquerda novamente e o Partido Socialista se unindo para garantir que as políticas de Estado voltadas para o desenvolvimento social, para favorecer os menos privilegiados, aqueles que precisam do Estado na área da saúde, da educação, sejam contemplados. Então eu espero que tanto aqui em Curitiba, quanto no Paraná, quanto no Brasil, a gente consiga fazer esse diálogo e que o projeto de país se sobrepõe às vaidades individuais. E especificamente em Curitiba, você vislumbra aí uma aliança aí, de repente, com o PT, PSOL, como que está a conversa? Eu acho que é muito possível a gente visualizar este desenho das candidaturas de centro-esquerda se unindo, porque a gente vai ter candidaturas de direita muito forte aqui em Curitiba, especificamente. Então, a possibilidade que eu vejo, sim, de até ir para o segundo turno uma candidatura de centro-esquerda que consiga juntar, aglutinar esses elementos. O outro tema relevante, gostaria que você comentasse, a questão da reforma da Previdência, que foi aprovada semana passada, e agora o caminho é essa tentativa de trazer a reforma da Previdência para os estados e municípios. Como que você está enxergando isso daí? Bom, eu acho que a gente vai ter um próximo semestre muito animado. Caso isso venha, eu acho que a gente viu os governadores tentando de toda forma já incluir a reforma no âmbito da Câmara, do Senado, para que eles não tivessem que trazer esse tema para discussão nas Assembleias Legislativas, nas prefeituras. Eu acho que vamos avaliar, vamos esperar para ver que tipo de proposta
que o governador Ratinho Júnior vai apresentar aqui para nós. Eu faço a ressalva, Rafael, a gente está vendo o que está acontecendo no Chile agora. Tá? As pessoas todas estão vendo. Foi como assim uma gota d'água que transbordou um caldeirão. E não é de agora, assim, são políticas que estão privilegiando o lucro de alguns poucos, o bem-estar de alguns poucos, em detrimento de uma qualidade de vida para toda a população. Você ter aposentados vivendo com menos de um salário mínimo, que tipo de sociedade que a gente está querendo construir dessa forma? Então acho que a gente tem que garantir uma aposentadoria, claro, que seja justa, que seja responsável, mas que garanta dignidade às pessoas. Lembrando que essa aposentadoria também é o que faz com que em muitos municípios a economia gire. Gira, é verdade. Naqueles pequenos municípios, se não tivesse aposentadoria, ou se ela for reduzida, você vai causar um prejuízo à economia local também. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, mas causa sim preocupação algumas propostas que visam o lucro dos bancos, que visam o lucro de empresários, em detrimento, eu reforço, a uma qualidade de vida, a um bem-estar e a dignidade da população. Legal, Gora, eu agradeço a tua entrevista e deixo aí esses 2 minutos finais para você, de repente, falar alguma coisa que, de repente, a gente não comentou aqui. Tá bom, Rafael, eu que agradeço aqui, é um prazer voltar, me chame mais vezes aqui. Eu quero agradecer, reforçar a importância da política. Eu acho que a gente está num momento de desqualificação da política, da atividade política. Então, aqui, elogiar o teu programa, porque você está trazendo atores políticos para debater. Eu acho que a política é o local onde a gente vai discordar, mas a gente vai conversar, a gente vai argumentar, a gente vai debater e não se xingar, se atacar, porque aí não existe a política. A política é justamente o momento onde a gente vai poder discutir temas de forma civilizada e faço aqui um convite a todos para que participem da política, ocupem a política. Ano que vem a gente vai ter eleições municipais, vamos eleger vereadores, eleger prefeitos, então participe, se candidate, filie-se a um partido, busque enriquecer a atividade política e fazendo uma distinção importante, existe essa macropolítica, a política dos partidos, das eleições, mas existe a micropolítica. A micropolítica é o dia a dia, é tudo que a gente faz, é como eu converso com as pessoas, é como eu gasto o meu dinheiro, é como eu me envolvo na minha comunidade, é como eu me locomovo na cidade. Então, posso ir de carro, posso ir de bicicleta, posso ir de ônibus, posso plantar árvore, posso cortar árvore, enfim. Essas opções que estão colocadas para nós em todo momento. Então, minha mensagem aqui seria da gente ocupar a política, a gente qualificar a política e fazer a política uma coisa boa, uma coisa a serviço da coletividade. Legal, obrigado, Gora, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. E semana que vem, 19h30, segunda-feira, estaremos de volta. Um grande abraço.